Oi, uma amiga minha me mandou uma conta de uma mulher que o nome dela é Letty Loves You. Mas ela conta algumas histórias bizarras também. O conteúdo dela também é sobre coisa de terror e tal. E ela tava lendo alguns comentários bizarros que as pessoas faziam nas fotos dela. Inclusive, se vocês tiverem alguma história assim, deixa aqui nos comentários. Mas eu vou mostrar alguns pra vocês que me deram mais medo. O cara comentou assim: meu filho uma vez disse pra mim: lembra quando eu era o tio Maury? E ele falou: então, o Maury, né, era o meu irmão. Ele morreu quando eu tinha 33 e o meu filho nasceu 5 anos depois. E essa menina falou assim, quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Tô dando pra ler, né? Mas enfim. Ela falou que quando ela tinha mais ou menos 1 ano de idade, a mãe dela contou pra ela que ela tava descendo a escada. A mãe tava descendo a escada. E a menininha olhou pra cima e falou: cuidado, mãe, que aí foi onde o meu marido morreu. Ela tinha 1 ano. Numa cidade tinha essa velhinha, magra, alta, toda descabelada, parecendo ter uns 90 anos. Todas as noites de lua cheia, ela aparecia na frente do cemitério Cruz e ficava lá pedindo dinheiro. Um dia, um grupo de alunos deram uma festa num lugar que era ali perto do cemitério. Foi uma festa incrível que durou até altas horas da madrugada, que foi quando eles decidiram ir embora. No caminho voltando da festa, eles passaram pelo cemitério e viram lá a velhinha pedindo dinheiro. Eles acharam aquilo meio esquisito, mas foram lá vê-la. E um deles perguntou: a senhora não tem medo de ficar aqui até essa hora da noite? Ela então respondeu: quando eu era viva eu tinha. Ao ouvir isso, todos saíram correndo. Oi? Uma menininha de mais ou menos uns 7 anos. E ela acordou mais ou menos umas 8, assim, da manhã. E ela foi direto pro quarto da mãe dela pra acordar a mãe dela. Ela não conseguia abrir a porta, tava, tipo, trancada. Ela começou a gritar a mãe dela, só que a mãe dela não respondia. Então ela assumiu que a mãe dela tava dormindo ainda e resolveu ir direto pra escola. Ela chegou na escola, ela ligou pra mãe dela, mandou mensagem, mas nada da mãe responder. Quando a aula acabou, ela correu pra casa porque ela começou a ficar preocupada com a mãe. A porta dessa vez tava aberta, só que a mãe dela continuava deitada, ela tava dormindo ainda. Ela chegou perto da mãe dela, começou, tipo, balançar a mãe dela pra ela acordar, mas ela não acordava. Quando ela virou a mãe dela, ela viu que a garganta da mãe dela tava cortada. Ela começou a chorar, tipo, muito. Ficou em cima da mãe, até que ela ouviu uns passos vindo de trás dela. Tinha um cara que falou assim: você demorou muito pra perceber que agora é a sua vez. Em um dia de verão em Southampton, em Nova York, uma mulher parou num posto de gasolina. Enquanto o atendente bombeava a gasolina, a mulher disse que estava com pressa, que precisava buscar a filha dela, que tinha acabado de terminar a aula dela lá em East Hampton. Então, um homem muito bem vestido se aproximou dela e começou a conversar. Ele explicou que o carro alugado dele tinha parado de funcionar e ele precisava de uma carona para East Hampton. Então, ela disse que ficaria feliz em dar a carona para ele. Ele colocou sua pasta no banco de trás e foi no banheiro rapidinho. A mulher então olhou para o relógio e de repente ela entrou em pânico. Então, ela foi embora rapidamente e esqueceu do cara. Ela não pensou mais nele até que ela e a filha dela estivessem na garagem de casa. A mulher então abriu a pasta do cara para procurar algum tipo de documento, para que ela pudesse avisar ele que as coisas estavam com ela. Mas dentro ela não encontrou nada, além de uma faca e um rolo de fita adesiva. Oi! Dia 8 de setembro de 1987, um pouquinho antes da meia-noite, um casal de velhinhos descobriu sangue saindo tanto da parede quanto do chão da casa deles. Eles tinham alugado uma casa em Atlanta, na Georgia. O cara se chamava William e ele tinha 79 anos. A mulher chamava Minnie e ela tinha 77. Sim, isso é uma história real. Inclusive, essa era a casa e essa é a casa hoje em dia. Enfim, eles ligaram pra polícia. Tinha sangue no banheiro, na cozinha, na sala, em todos os lugares da casa. Só que a polícia não conseguia achar de onde o sangue tava saindo. Então, eles tiraram algumas amostras e foram levar pra, tipo, experimentar e ver o que era. O tipo do sangue era O, porque tanto o sangue dele e da mulher dele eram A. E esse caso continua aberto, porque até hoje ninguém sabe de onde é que saiu esse sangue, de quem esse sangue, por que tinha sangue na casa inteira. Algumas pessoas especulam que, na verdade, antes de eles morarem lá, tinha um serial killer. Ele botava o corpo das vítimas dele dentro da parede. E aí começou a sair. Outras pessoas, na verdade, acham que isso era uma, tipo, experiência sobrenatural e tal. O que vocês acham que é? Oi. Então, havia uma garotinha de mais ou menos 5 aninhos. Ela era muito fofa. Mas assim que a garota aprendeu a falar, as coisas mudou um pouquinho na casa. A garota era muito feliz e sempre sorria. Mas assim que ela desceu na casa dela, no cantinho do porão que tinha, as coisas começaram a mudar. A garota mudou de um jeito muito bizarro. A mãe dela não se importou muito, achou que era alguma fase, que logo ia passar, que aquilo era normal. Depois de um tempo, a mãe começou a ficar preocupada com a garota, porque a garota já não era mais a mesma. Ela já não sorria, já não era mais comunicativa. A garota simplesmente se isolava naquele canto e ficava ali. Até que um dia a mãe da garota passou e escutou ela sussurrando alguma coisa. Então a mãe da garota perguntou o que ela estava dizendo. A garota simplesmente olhou para a mãe e disse: "Mamãe, por que não ajudamos eles? Eles estão sofrendo. Eles precisam de ajuda." A mãe ficou curiosa e perguntou eles quem. E a garota simplesmente apontou pro canto da casa. Vamos falar de um jogo de terror chamado Cat Scratch. Essa aqui é a cara do jogo. Pra jogar o jogo, você precisa de pelo menos 2 pessoas. Você tem que estar sentado assim. Esse é o seu amigo. O amigo tem que estar de costas pra você e deitar no seu colo.
Você começa, tipo, massagear as têmporas dele e conta uma história, que é a seguinte. Você tá andando numa rua muito escura de madrugada. Você é o único lá, você tá sozinho. O chão tá todo molhado de chuva, a rua tá toda suja de lixo. Mas aí você ouve alguma coisa. Começa a ouvir, tipo, uns movimentos na lata de lixo. Você começa a correr um pouquinho, mas aí você vê um negócio. No final da rua tem, tipo, uns olhos vermelhos. Você começa a correr, mas é um gato, e ele corre atrás de você e ele consegue te alcançar. E ele te arranha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você fica repetindo o nome do jogo. Cat scratch, cat scratch. Assim que você acaba de contar essa história, a pessoa que tá dentada em cima de você levanta e, normalmente, na maioria das vezes, as costas dessa pessoa tem 3 arranhões sangrando. Só que o mais bizarro é que a pessoa não sente. Os arranhões só aparecem. Tem algumas pessoas que fizeram e mostram. Enfim, não joguem. Oi? Certa noite, uma menina chamada Emily tava deitada na cama dela. Até que ela sentiu alguma coisa muito estranha na orelha dela. Ela achou que ela tava só imaginando, mas aí ela sentiu de novo. Até que ela chegou no banheiro e viu que tinha uma aranha na orelha dela. Ela entrou em pânico, pegou, jogou dentro do banheiro. Banheiro não, vaso. Voltou pra cama dela. No dia seguinte, ela acordou. Ela tava sentindo uma dor muito estranha na orelha dela. Tava doendo muito. Ela contou pra mãe dela, mas a mãe dela ignorou. Pouco tempo depois, ela tava estudando e a orelha dela começou a doer mais e mais e mais. Ela sentiu alguma coisa meio que saindo da orelha dela. Ela gritou à mãe dela. A mãe dela entrou no quarto dela. Ela viu que tinham vários filhotinhos de aranha saindo da orelha dela. Saindo assim. Começou a subir no rosto, no corpo dela. No final foi meio trágico. Ela tava cheia de picada e toda machucada. E ela acabou morrendo. Oi? Então, tinha um cara chamado Alex, e ele era hacker de computador, enfim, hacker. E uma noite ele tava tentando hackear o computador de um cara aleatório. E quando ele conseguiu, a primeira coisa que ele fez foi ativar a câmera da pessoa. O que a câmera mostrou era uma garota na frente do computador chorando muito. Só que ela tava com um olhar de medo, ela não tava, tipo, só triste, ela tava, tipo, chorando e apavorada. O Alex ficou tipo, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, do nada, ele viu que um homem começou a andar na direção dela, atrás dela. Começou a, tipo, puxar o cabelo dela. Pegou uma faca e ele presenciou o assassinato da menina, porque ele, enfim, E ele ficou tipo... E ele viu a garota, tipo, engasgando no próprio sangue e morrendo. Mas ele também não podia chamar a polícia, né? Porque ele tinha acabado de hackear, é ilegal. A única coisa que ele pôde fazer foi ficar olhando ela morrendo. Oi. Então, em uma certa noite, o marido estava brincando com o cabelo da sua mulher. Mas só que a mulher tava zero atenção. Zero. Então ele continuou mais um pouco, ver se ela dava alguma atenção pra ele. E novamente a mulher ignorou total. Então depois de muitas e muitas tentativas, o cara simplesmente entendeu a mensagem. Ele olhou e disse, tá bom, eu sei que você não quer me dar atenção, eu sei que tem dias que você fica assim, então ok, não vou mais mexer contigo. O cara simplesmente pegou a cabeça da mulher e botou de volta no armário. Pelo amor de Deus, fala que vocês entenderam essa história. Então, certa noite o marido tava deitado lá da esposa dele. Tava, tipo, brincando com o cabelo dela. Ela tava, tipo, sem reação nenhuma. Ele foi, chegou, deitou do lado assim dela, da bochecha, começou a dar beijinho nela. E ela, zero ligando. Aí ele percebeu que ela tava, tipo, cagando pra ele. E falou assim, tá bom, tem um dia que você não tá afim, você não tá no clima. Aí ele foi, pegou a cabeça dela e botou de novo dentro do armário, que era onde ele guardava. Voltou pra cama mega chateado pra dormir, falando, tomara que amanhã ela esteja no clima. Vocês entenderam, né? Tá bom, né? Então, teve uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos. Depois de um tempo procurando, ela finalmente achou o apartamento dos sonhos. Já morando um tempo lá, ela fez muitas amizades. E um dos amigos dela pediu pra dormir na casa dela. E ela deixou. No meio da madrugada, o cara gritou muito acordando ela. Eu tô com fome, eu quero comer, eu tô com fome. Ela olhou pra ele e falou, na geladeira tem comida, pode pegar. E ele olhou pra ela e falou, não, você tem que vir comigo agora. O cara simplesmente olhou pra ela e disse, não, agora eu quero pegar um ar, vamos lá fora comigo. A mulher falou que não ia, que já era 3 da manhã. Ele olhou pra ela e falou, você tem que ir comigo agora, vamos agora. Então depois de muito pedir, ela foi pra fora com ele. Chegando lá fora, ela olhou pra ele e falou, qual é o seu problema? Ele olhou pra ela e falou, embaixo da sua cama tem um cara. Então os dois chamou a polícia. Depois que a polícia chegou, prendeu o cara que tava debaixo da cama dela. Então ela descobriu que o cara morava ali fazia um tempo, que ele só tava planejando como matar ela e esconder o corpo. Já olhou debaixo da tua cama hoje? Essa menina foi visitar a amiga dela, e ela foi ficar na casa da amiga já que a colega de quarto tinha ido viajar. Por isso tinha um quarto vago no porão onde ela podia dormir. Ela acordou no meio da noite e viu um homem, vestido um terno preto, um chapéu preto, e ele estava cobrindo ela. Depois disso ele só saiu do porão. Ela então nem ligou e voltou a dormir. No dia seguinte, a colega de quarto da amiga dela estava de volta, e ela decidiu perguntar sobre o homem de terno. Ela então olhou para a menina e disse, então você viu o nosso fantasma? Essa mulher é uma agente funerária. A experiência mais perturbadora que ela já teve foi quando estava preparando uma criança para o seu funeral. Do nada ela sente alguém puxar o cabelo dela, mas ela tá sozinha. Alguns minutos depois ela escuta uma risada e a porta fecha sozinha. E só fica um silêncio. Após terminar, e com o corpo da criança já vestido, ela sentiu um toque no ombro e um calor ao redor da cintura dela.
que era aproximadamente onde a criança estaria se estivesse abraçando ela. Oi. Então, havia uma garota que queria muito furar a orelha, mas os pais dela não deixavam de jeito nenhum. Mas depois de muito pedir, ela finalmente convenceu os pais dela. Então os pais da garota simplesmente deu o dinheiro e ela teve uma ótima ideia. Ela pensou, vou furar eu mesmo e vou guardar o dinheiro. No começo deu tudo certo, a garota conseguiu furar e ficou muito bonito. No dia seguinte, a orelha dela começou a ficar meio estranha. Começou a sair um monte de coisa da orelha da garota. E aquilo deixou ela apavorada. Então, vendo que a orelha dela ficou muito esquisita, a garota teve uma outra ideia incrível. Ela simplesmente decidiu cortar aquele pedaço fora. Então ela pegou a tesoura e cortou. Mas no momento que a garota meteu a tesoura, deu tudo preto. A garota simplesmente desmaiou. Quando a garota acordou, ela não estava enxergando mais nada. Ela só escutou a mãe dela falando que ela estava no hospital. E o médico falando pra ela, sabe no momento que você cortou um pedaço da orelha? Atingiu uma veia óptica. Ou seja, a partir de hoje você vai ficar seca. Oi. Então, havia uma mulher que saía muito tarde do trabalho. Então ela sempre pegava o trem. Teve uma vez que ela pegou o trem muito tarde. E não tinha mais ninguém no vagão. Só tinha uma garota muito estranha. Mas só que a garota estava com os olhos fechados. Então ela não deu muita importância e sentou longe da garota. No meio do caminho, o vagão ficou completamente escuro. Não dava pra ver mais nada. Quando as luzes voltaram, a garota já estava no banco da frente da mulher. E quando a mulher olhou para os olhos dela, os olhos da garota eram completamente negros. Aquilo deixou a mulher muito apavorada. Depois de alguns minutos reparando nos olhos da garota, a mulher começou a sentir uma dor insuportável na barriga. Quando a mulher olhou para baixo, a tripa dela estava toda para fora. Quando ela voltou a olhar para a garota estava simplesmente sorrindo. Depois de alguns minutos, a garota simplesmente sumiu e a mulher desmaiou. Tinha um menino chamado James. Na casa dele, ele tinha um balanço. Sabe aqueles balanços de criança mesmo? E aí, um dia ele pediu, mãe, posso ir ali brincar no parquinho? E a mãe dele falou, só um pouquinho, tá? Fica muito tempo, não. E aí, ele ficou lá no balanço. A mãe dele ficou um tempinho vendo, depois falou, ele tá bem. E aí, subiu as escadas e foi pro quarto dela. Depois de uns 15 minutos, ela desceu e ela percebeu que ela não tava mais ouvindo as risadas do filho dela. Ela não tava ouvindo ele fazer nenhum tipo de barulho. E ela foi checar se o filho dela tava de boa. E o que ela viu não foi muito legal. Tinha um homem muito alto empurrando o filho dela no balanço, indo e vindo. Só que ele tava todo ensanguentado, morto. E o cara olhando pra ela, dando tchau, empurrando o filho morto dela. Uma vez uma mulher chamada Mia tava do lado de fora da casa dela. Quando um cara parou do lado dela, com uma van toda preta, com isso filme preto, enfim, muito estranho, pedindo ajuda. A Mia, muito ingênua, foi andando até o carro e falou, tipo, oi moço, fala. Só que quando ela chegou perto do carro, ele puxou ela pra dentro do carro e fechou ela dentro do carro. Na verdade, era uma van, mas enfim. Começou a bater nela e amarrou ela. E saiu com o carro. Os vizinhos da Mia viram tudo e ficaram tipo, chamaram a polícia, óbvio. Porque ninguém tava conseguindo achar a van. Procuraram por semanas e não conseguiam achar. Até que um dia a polícia achou a van parada, tipo, num estacionamento, sozinha, abandonada a van. Batia com as informações da van do cara. Quando eles abriram a porta, a Mia tava lá dentro, viva ainda, amarrada, toda machucada. E ela tava há semanas parada, sem comer, sem nada, só isolada. O cara só abandonou ela lá. Isso é uma história real. E essa era a van. Os policiais acharam com a Mia dentro. E ela contou tudo que o cara fez com ela. Ela tava completamente traumatizada. Infelizmente, a polícia nunca achou esse cara. Então, enquanto eu tô contando essa história, ele pode estar fazendo isso com outras garotas. Na última semana de vida da avó dessa menina, eles perceberam que ela ficava olhando pro nada e conversando com parentes já mortos. Gente, eu juro que eu não sei o que acontece com essa luz. Enfim, ela então geralmente conversava com a sua irmã, que já tinha falecido, e dizia coisas como, tudo bem, Rosie, chego aí em breve. E eles perceberam que ela só fazia isso com parentes que já tinham morrido. Por isso acharam meio estranho quando ela começou a conversar com o irmão, já que ele ainda estava vivo. Ou era o que eles achavam. Já que mais tarde, no mesmo dia, eles recebem uma ligação avisando que o irmão tinha acabado de morrer. Uma mulher chamada Ashley Taylor tava saindo de tarde do escritório dela, que era em St. Louis. Tava indo atravessar a rua, só que ela não viu que um carro tava vindo. O carro infelizmente bateu nela e ela voou muitos metros. Só que o carro, ao invés de parar, foi embora, seguiu. Só que ela não conseguia se mexer, porque ela tinha se machucado muito. As ruas estavam vazias, não tinha ninguém pra ajudar ela. Ela tava sozinha. Então ela foi rastejando pro hospital mais próximo. Era mais ou menos 1 quilômetro, rastejando. Assim que ela chegou lá, ela foi direto pra sala de cirurgia. O médico falou que foi um milagre ela ter sobrevivido. Porque as pernas dela não estavam funcionando bem. E pelos próximos meses ela teve que fazer fisioterapia. Conseguia andar direito de novo. E essa história é real. Hoje em dia a Ashley consegue andar normalmente e não ficou com nenhuma sequela do acidente, graças a Deus. Então, tinha uma família que tinha acabado de adotar um cachorro. Era um pastor alemão de 5 anos. Só que antes ele morava numa casa que os donos maltratavam muito eles. Assim que ele chegou na casa, a família, nova dele amou ele. Tinha uma menininha de mais ou menos uns 6 anos e ela ficou tipo,
Durante o primeiro mês tava tudo perfeito, maravilhoso. Uma vez a menininha tava brincando com o cachorro na sala. A mãe dela ouviu, tipo assim, um grito bizarro. A menininha começou a gritar muito. Ela correu pra sala. Um cara tinha invadido a casa deles. A mãe tava achando que, na verdade, o cachorro tava atacando a filha. Porque ela não tinha percebido que um cara tinha entrado. Só que, na verdade, o cachorrinho tava salvando a menina. Ele atacou o homem, mordendo ele na garganta. E arrancou a garganta dele. Eu vejo ele como um herói porque ele salvou a menininha. Mas, enfim, o ladrão morreu. Oi. Então, havia uma garotinha que tinha muito pesadelo. Então, em uma madrugada, ela sonhou que estava sendo perseguida. Então, ela acordou gritando muito. Então, o pai dela apareceu no quarto já perguntando: filha, tá tudo bem? O que aconteceu? Assim que a garota viu o pai, gritou muito mais alto. Então, o pai dela simplesmente tentou acalmar ela, falando: filha, calma, todo mundo tem pesadelo. Não precisa ficar assim. O papai está aqui para te proteger. Mas mesmo assim, a garota não parava de gritar. E gritava cada vez mais alto e cada vez mais alto com medo. E o pai da garota ali: calma, relaxa, filha. Não precisa ter medo, tá tudo bem. Então, assustada, a mãe da garota foi até o quarto ver o que estava acontecendo. E a garota gritou dizendo que o pai dela estava ali com ela. A mãe da garota ficou: como assim, filha? Você sabe que seu pai morreu 6 meses atrás. Então, tinha um homem chamado Mark que tinha que ir pra um funeral. O funeral era tipo às 4 da tarde e já era mais ou menos umas 3. Ele tava com pressa, pegou alguma coisa pra comer e foi. Quando ele chegou lá, ele percebeu que o estacionamento tava tipo muito cheio. E ele achou que ele não ia conseguir uma vaga. Mas tinha uma última vaga num canto ali e ele conseguiu e foi e parou o carro. Só que quando ele entrou no funeral, ninguém falou com ele. Parecia que, tipo assim, as pessoas não viam que ele tava ali. Ele tava tipo... Ninguém sabia que ele tava ali. Ninguém falou com ele, cumprimentou ele. Ele ficou tipo... E ele achou isso muito estranho. E começou o funeral e tal. E quando deu a hora de ele ir ali no caixão, tipo, dar tchau pro morto, ele congelou. Porque a pessoa que tava deitada no caixão era ele.